São exatamente 8 horas e 7 minutos, 8 e 7, muito bom dia, você ligadinho nas ondas do rádio, na rede Conexão 98.1. A partir de agora, o Norte Agropecuário no rádio. O Norte Agropecuário no rádio, neste sábado, dia 15 de abril de 2023. O nosso muito, mas muito obrigado a você que está ligadinho nas ondas do rádio em Palmas, além da capital tocantinense, no entorno de Palmas e também pela Rede Conexão 98.1, no interior do Tocantins e também no oeste da Bahia. Você também ligadinho na internet, você acompanha o Norte Agropecuário no rádio pelo www.norteagropecuario.com.br e nas redes sociais, no YouTube, @Norte Agropecuário Tocantins. No nosso canal no YouTube vocês conferem os arquivos com todas as edições do Norte Agropecuário no rádio. No Instagram, @NorteAgroTO. No Twitter, @NorteAgroTO. E no Facebook, Norte Agropecuário. Norte Agropecuário no rádio tem apresentação e produção de Cristiano Machado e Daniel Machado, diretamente dos estúdios da Rede Conexão 98.1, aqui no centro de Palmas, no Shopping Palmas, nos lindos estúdios da Rede Conexão 98 FM. A direção do programa é de Luciane Vital de Queiroz e a direção da emissora é de Rômulo Troncoso, a quem sempre agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estar nos comunicando todos os sábados aqui na Conexão 98.1, levando as informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Agora são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, aqui nos estúdios da Rede Conexão 98.1. Nós temos a satisfação, o privilégio de contar com a participação do jornalista Daniel Machado, que traz os seus destaques para o programa de hoje. Daniel, bom dia, como foi a semana e como você participa e quais os destaques da sua participação sempre brilhante aqui no Norte Agropecuário no rádio, com informações exclusivas e, como você mesmo diz, todas as informações que a mulher e o homem do campo precisam saber. Tudo bem, Daniel? Bom dia, e teremos mais um programa Norte Agropecuário no rádio ao vivo aqui na Rede Conexão 98.1. Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Bom, antes de a gente iniciar o nosso programa, falar dos nossos destaques, eu queria fazer uma singela, pequena homenagem à Ana Benedita de Cerqueira e Silva, tá? A tia Naninha. Tia Naninha, que aos 84 anos, né, ela faleceu ontem, ela era a produtora, ela era a matriarca atualmente da família, a produtora do Biscoito Amor Perfeito, lá de Natividade. Ela segue a tradição da família Cerqueira há muitos anos, ela deu continuidade e ela era a referência naquela região. Todo mundo que já foi alguma vez à Natividade já comeu biscoito, já visitou a casa dela, sabe um pouquinho da história dela, e a história dela se confunde com a história do Tocantins e com a de Natividade. O que a homenagem para ela vale muito, porque a gente aqui sempre fala de pequenos e de grandes produtores rurais, a gente fala do grande agronegócio, mas também fala da pequena produção. E com certeza a tia Naninha contribuía demais com a produção no Tocantins, e se bem não era uma atividade direta da agropecuária, era uma atividade da pequena produção, é uma atividade da pequena produção muito ligada ao Estado, e que é bom destacar, né, Cristiano? Sem dúvida. É uma atividade que divulgou demais o Tocantins.
divulgou demais o Tocantins no mundo inteiro. A gente sabe que até hoje, quando autoridades governamentais, autoridades institucionais ou outros tipos de autoridades querem dar algum presente para uma pessoa de fora do estado, dão um capim dourado e dão um biscoito Amor Perfeito. Por quê? Porque o biscoito é a marca já do Tocantins. Acho que o Norte Agropecuário do Rádio não podia deixar de prestar essa homenagem para ela. Sem dúvida. Hoje o programa é dedicado à tia Naninha. E uma coincidência, né? Na quinta-feira, retornando ao trabalho de Paraná a Palmas, com os colegas de trabalho, nós passamos por Natividade, inclusive parada obrigatória, né? Compramos e perguntamos da tia Naninha e nos foi informado que ela estava em Brasília ainda no tratamento. Tocantins perde exatamente uma referência em termos de propagação de fatos positivos relacionados ao Estado e também uma empreendedora que deixa um legado importantíssimo. Muito boa sua observação, como sempre, e o programa de hoje, o Norte Agropecuário no Rádio, é dedicado à tia Naninha e também a todos aqueles da família. Sintam-se confortados e saibam que o seu nome ficará, obviamente, na história do Tocantins e também do Brasil como uma empreendedora e uma pessoa que levou, de fato, o nome do estado do Tocantins aos 4 cantos do Brasil e também em várias partes do mundo com o seu trabalho, a sua história e a sua dedicação ao amor que ela tinha com o seu trabalho, principalmente gerando emprego lá na cidade de Natividade também. Tia Naninha, onde sempre representou bem o Tocantins. O Norte Agropecuário no Rádio é dedicado totalmente hoje a esta grande personalidade do estado do Tocantins e também uma das mulheres aí que marcaram a história no nosso país. 8h14, 8h14, este é o Norte Agropecuário no Rádio, que fará em instantes a nossa abertura oficial. E antes, né, temos aqui os destaques, deixa eu só organizar aqui então. Teremos agora sim os destaques do Norte Agropecuário no Rádio com Daniel Machado. O que você traz de informação para o programa neste sábado, 15 de abril de 2023? Bom, Cristiano, a gente vai trazer uma análise, um detalhamento completo das nossas exportações no primeiro trimestre do ano. Nós já exportamos mais de 415 milhões de dólares. O valor é muito grande, até porque a gente tem que levar em consideração que este ano não foi possível colher a soja antes, que nem no ano passado. O ano passado a colheita da soja foi antecipada, o que já vitaminou os números já no início do ano. Agora não, mesmo assim nós temos números muito grandes, com muito destaque para o milho. Dentro desse assunto ainda, nós temos uma análise do competente técnico Corumbé Leão de Oliveira. Ele vai detalhar o que foi essas exportações, qual que é a importância deles, o que está acontecendo, e também vai abordar um pouco uma preocupação para a pecuária. E você sabia que dá para ganhar dinheiro com agronegócio sem ser do campo, Cristiano? Sem ter 1 hectare de terra, nem um boi, nada, não entender nada de campo? Você vai contar como daqui a pouquinho. Nós vamos contar daqui a pouco como que isso acontece. São exatamente 8h16, 8h16. Começa agora o Norte Agropecuário no Rádio.
É isso aí, Surya. Norte Agropecuário. As principais notícias do campo do Tocantins, Mato Piba e do Brasil. Norte Agropecuário. O produtor no rumo certo. Com Cristiano Machado e Daniel Machado. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro, trago a café ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho em bornal uma rapadura que pra comer com charqueado. Acho que coloca as exportações, depois do Corumbé, deixa essa aí dos investimentos no Mato. É nessa sequência, né? Tu fala das exportações, depois tu vai botar o Corumbé, aí a outra da gente deixa mais pro final, comenta Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira para as 11 horas, saco minha navalha. Trapita meu cigarro, fico, corto, fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário. O produtor no rumo certo. Oito horas e 19 minutos, 8h19, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela audiência, você ligadinho nas ondas do rádio, na rede Conexão 98.1 FM em Palmas, e você também que está ligadinho na internet, no www.norteagropecuario.com.br. No Instagram, @norteagroto, você confere o programa ao vivo aqui dos estúdios da Conexão em Palmas, a linda capital tocantinense. Daqui a pouco nós teremos os destaques que o Daniel contou e vamos também falar, nós vamos dar uma ampla divulgação hoje aqui também, a AgroSudeste. A AgroSudeste, uma das principais feiras aí da região do estado do Tocantins, ali da região sudeste, e o AgroSudeste também será destaque no Norte Agropecuário no rádio deste sábado, dia 15 de abril de 2023. São 8 horas e 20 minutos. Olha lá. Eu estava lendo aqui o repórter. Tem dois na área rural. Começar. Falar os destaques da área sudeste e depois a gente complementa. Vamos de exportação. Você está ouvindo o programa Norte A gente entra Agropecuário. no Metropolitano, que é esse aluno na Celeste. São 8 horas e 21 minutos, 8h21, aqui no Norte Agropecuário no rádio, neste sábado, 15 de abril de 2023. E as exportações do Tocantins no ano já ultrapassam os 415 milhões de dólares. O valor é muito elevado, ainda mais se considerarmos que em 2023 não tivemos a colheita super antecipada da soja como em 2022. O Daniel Machado traz agora os detalhes deste tema no Norte Agropecuário no rádio. Vamos conferir. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Apesar de uma redução de 17% nos valores das vendas externas na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações do Tocantins no primeiro trimestre de 2023 têm excelentes números e alcançam quase 416 milhões de dólares,
mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é o segundo maior da história para o período, perdendo apenas para o ano passado, que foi atípico, por causa da colheita antecipada da soja, principal ativo agropecuário do estado. Os dados foram apurados e analisados pelo Norte Agropecuário no Comexstat, sistema oficial do governo federal com informações sobre as transações comerciais internacionais brasileiras. Em 2022, a safra de soja pôde ir antes para os armazéns, propiciando exportações mais aceleradas já no início do ano. Agora, a colheita ocorreu mais perto do que acontece historicamente. Assim, de janeiro a março, o estado comercializou para o exterior 341 mil toneladas da oleaginosa por 193 milhões de dólares, contra 641 mil toneladas vendidas por 327 milhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano passado. Contudo, como a safra 2023 também foi muito boa, há expectativa dos números crescerem cada vez mais ao longo do ano. Além disso, a tonelada de soja neste primeiro trimestre foi exportada pelo preço médio de 566 dólares, 11% a mais do que o registrado de janeiro a março do ano passado. Este é outro fator que deve inflar os números do Tocantins ainda mais na sequência do ano. Também em valores e volume inferiores a 2022, a carne bovina segue com papel importante nas commodities tocantinenses, com quase 20 mil toneladas exportadas por 91 milhões de dólares. Os números do ano passado eram 3% maiores em volume e 18% superiores em dinheiro. Além de uma queda de 15,6% no preço médio do quilo da carne vendida ao exterior, os números de 2023 são afetados pelo embargo da carne brasileira imposta pelos chineses durante o mês inteiro. A China é disparada a principal parceira comercial do Tocantins, sendo a maior compradora de soja e carne bovina. Por sua vez, as exportações de milho, terceiro maior ativo agropecuário tocantinense, alcançaram resultados sem qualquer precedente para um trimestre inicial, com 298 mil toneladas exportadas por quase 90 milhões de dólares. A quantidade é 10 vezes maior do que o registrado de janeiro a março de 2022, enquanto em dinheiro o crescimento ficou em 1.300%. Em relação a países, não há novidades. A China, com 53% do total, é líder no ranking de compradores do Tocantins. Na segunda colocação vem a Espanha, com 9%. E na terceira posição está a Arábia Saudita, com 6%. De Palmas para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Cristiano, alguns pontos importantes, Cristiano e ouvintes, para destacar da matéria que nós tocamos agora há pouco. Esse valor da soja que está sendo vendida a tonelada a 566 dólares, um valor 11% maior do que era no primeiro trimestre do ano passado. Esse é um indicativo muito bom para quem produz soja, para os nossos agricultores, porque abre uma expectativa de muito mais dólares entrando. Nós estamos falando de aumento em dólar, embora o dólar tenha dado uma baixada considerável, mas nós estamos falando de aumento em dólar, então esse é uma expectativa bastante importante. Também nós temos essa redução no preço da carne que está sendo exportada, que é o outro lado da história, né? A gente tem uma redução, então não está sendo vendida mais a carne para o exterior pelo mesmo valor que se vendia o ano passado. Agora o quilo da carne está sendo vendido a 4 dólares e 58 centavos contra 5 dólares e 43 centavos do primeiro trimestre de 2022. Também é ruim para os produtores, obviamente, mas pode indicar uma melhora no preço para o consumidor aqui, né? Uma redução no preço para o consumidor, porque se os países não estão pagando tanto pela carne, compensa um pouco mais vender aqui, então com um preço um pouco melhor, um pouco mais acesso para o consumidor. E o milho, que a gente já vem destacando há bastante tempo, sem precedentes, nunca se vendeu tanto milho num primeiro semestre, porque num primeiro trimestre a safra de milho já foi colhida há muito tempo. E mesmo assim nós ainda continuamos vendendo milho, porque quer dizer que tinha muito milho armazenado. Nós temos uma reportagem com o Humberto Leão de Oliveira, que ele vai analisar um pouco melhor esses números, mas eu queria pontuar esses destaques, principalmente essa questão da soja que está sendo vendida a 11% a mais
do que era vendido no ano passado. Exatamente. São números, informações exclusivas, são fatos que vocês só conferem essas informações, só conferem no www.norteagropecuario.com.br e aqui nas ondas do rádio, no Norte Agropecuário, no rádio, na Rede Conexão 98.1. Todos os detalhes sobre este assunto estão em destaque em nosso portal de notícias. E daqui a pouco nós vamos trazer também os destaques sobre todos os detalhes, sobre esta e outras informações importantes aqui para o Norte Agropecuário no rádio. O analista, o especialista, o Corumberto, vai falar daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar o intervalo comercial agora. Fique ligadinho, este é o Norte Agropecuário no rádio, que volta em instantes, aqui na Rede Conexão 98 FM. O seu cliente também vai ouvir. Anuncie aqui. Na sua Rádio Conexão. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. São 8 horas e 29 minutos, 8 e 29. Este é o Norte Agropecuário no rádio. Há pouco, Daniel Machado fez um balanço com exclusividade sobre as exportações do Tocantins, que neste ano já ultrapassaram 415 milhões de dólares. O valor é considerado muito elevado, ainda mais se considerarmos que em 2023 não tivemos a colheita super antecipada, como o Daniel falou há pouco, da soja, como em 2022. São informações e agora nós vamos destacar que esses números que o Daniel trouxe há pouco, esse número de exportações coloca o Tocantins como um grande player do mercado internacional. O estado tem uma produção agropecuária consolidada e há uma expectativa disso se tornar cada vez mais forte. Por outro lado, o cenário da atual pecuária traz preocupações. Você viu que eu estou bem informado, né? Com essa introdução que eu faço aqui, muito bem informado disso, de improviso, enfim, são informações importantes. E eu queria dizer agora, Daniel, que você vai trazer uma reportagem, como sempre, especial sobre o tema com análise do sempre competente Corumber Leão de Oliveira, às 8h30 no Norte Agropecuário no rádio. Agora a participação mais uma especial de Daniel Machado com informações exclusivas para as mulheres e homens do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Vamos conferir. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O Norte Agropecuário no rádio ouve agora um engenheiro agrônomo, professor, consultor e diretor de sustentabilidade da FEAGRO, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, Corumber Leão de Oliveira. Ele analisa as exportações do Tocantins no primeiro trimestre de 2023. Essas vendas externas de janeiro a março têm excelentes números e alcançaram quase 416 milhões de dólares, mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é o segundo maior da história para o período, perdendo apenas para o ano passado, que foi atípico por causa da colheita antecipada da soja, principal ativo agropecuário do estado. Corumber, os números são excelentes e temos um destaque muito grande para o milho, que em volume exportou quase 300 mil toneladas, 10 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Qual sua análise sobre as exportações deste primeiro trimestre? Novamente você nos coloca boas notícias aqui. O Tocantins, como já mencionei, se consolidou como um player de exportação de grãos e carne. Realmente é uma boa notícia essa que você nos passa. Mas eu gostaria de fazer um leve comentário. A exportação, principalmente no primeiro trimestre, no caso de milho, ela gerou algumas dúvidas. Não em relação aos países que importaram. Novamente a Ásia
foram os grandes importadores de milho. Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul foram os maiores importadores de milho. O que me espanta é o volume, já que em 2022 nós exportamos quase que na totalidade do que nós produzimos. Ou nós ainda estamos com milho da safra 21, ou nós produzimos mais do que as estatísticas colocaram como área e como volume. Talvez a média tenha sido maior, ou talvez as áreas tenham sido a mais do que foi mencionado nas estatísticas oficiais. Mas é uma grata surpresa. Já temos mais de 300 mil toneladas, como você falou, exportado, e para países bastante interessantes, como o Japão e Coreia do Sul. No caso da soja, novamente a China se coloca como a grande importadora. 67% do que nós produzimos de soja foi para a China. Nos 3 primeiros meses já devem continuar comprando mais no restante dos meses. Agora, valores, tanto em função da perda cambial do real, né, o dólar está supervalorizado, como da demanda. Como você mencionou, os países asiáticos, a Europa, os Estados Unidos, Europa, América do Norte e Ásia, que mais consomem de carne e proteína animal. No caso, não é o bovino, como é o caso do Brasil. E sim suíno, aves, até carneiro, eles consomem muito, carne de carneiro. Mas os bovinos, os suínos, consomem um volume muito grande. Então essa demanda por milho e soja deve continuar, já que países tradicionalmente produtores não estão produzindo não estão crescendo a sua área plantada, nem a sua produção, muito menos a sua produtividade. E o Brasil continua aumentando a sua produtividade e ampliando a sua área plantada nas áreas de pastagem, nas áreas degradadas. Então o Brasil vai continuar por vários anos sendo um grande fornecedor de milho, soja e carne bovina para o restante do mundo. Corumbela, já a situação da pecuária é um pouco mais preocupante, certo? Gostaria que o senhor detalhasse mais sobre o tema. Falando em carne, não posso esquecer, os 3 primeiros meses geralmente são meses que se consolidam ou melhor, acenam como vai ser a exportação de carne. Nós temos aí novamente a China sendo um grande importador, mesmo com a tal da vaca louca, a China ainda se coloca como a grande compradora de carne, não diminuiu. E o que nos coloca um certo receio para os próximos meses é que os volumes de animais, o volume abatido no Brasil não tem crescido, como eu já mencionei para você em outra reportagem. Então, nós devemos manter 2023 talvez com um volume menor do que foi 2022, que já foi um volume menor do que 2021. Então, nosso volume de carne, número de bois abatidos tende a ser menor em função do abate de fêmeas. Não que nós estejamos matando muita fêmea, mas sim os descartes ainda estão aquém do que deveriam. Mas quando você tem preços menores e um custo mais alto, você acaba saindo da atividade. Então, 2023 promete ser um ano bem ruim para a pecuária e principalmente para os importadores de carne bovina, que terão um menor volume do mercado à disposição. Ouvimos o engenheiro agrônomo, professor e consultor Corumbela Leão de Oliveira. No www.norteagropecuario.com.br temos mais informações sobre o assunto. De Palmas, Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom, essa foi a análise do Corumbela Leão de Oliveira, né? Ele é especialista na área. E como a gente tinha destacado antes, vamos ter alguns problemas com a pecuária, a exportação de pecuária, há um abate maior de fêmeas, o mercado internacional está pagando um pouco menos. Por outro lado, esses problemas que o produtor pode enfrentar pode ser refletido numa carne um pouco mais barata para o consumidor brasileiro, né? Claro que a gente precisa de um balanço, isso o produtor não pode perder, mas assim, a carne estava muito cara,
ainda está com valores altos e a gente precisa que o alimento chegue para todo mundo. Precisamos que seja bem balanceado também, indústria, produtores, todos precisam ter essa roda continuar andando. E é um tema que a gente sempre abordou aqui, não, Daniel, com participações de pecuaristas, os produtores, as produtoras, a Vivian. Vivian Machado sempre falou sobre isso aqui, nós sempre ouvimos também o lado das indústrias. Ouvimos o produtor Marzola também. Exato. Nasser Yunes sempre participou aqui conosco, o Wagner Martins Borges, lá de Araguaína, e outros também. E a indústria também nesse contexto, que os industriais eles fizeram muitos investimentos, em milhões e milhões, bilhões de reais, para estruturar e fornecer aquele produto final com a qualidade e atendimento a mercados exigentes dos produtos tocantinenses. Então, é uma discussão muito antiga, é uma coisa assim que sempre a gente bate nessa tecla de chegar realmente a um, vamos dizer assim, um consenso entre produtor, seu custo, a sua venda, o seu retorno financeiro, porque toda atividade de trabalho, ela obviamente tem como objetivo o lucro da indústria pelos seus investimentos, geração de emprego, renda, desenvolvimento, etc, etc. E uma das partes principais que você citou há pouco aqui, que é o consumidor. O preço do consumidor. O preço no final, na prateleira, você vai comprar um produto que vem com carga de impostos elevada para todos os lados. Enfim, então é realmente uma situação que a gente sempre aborda aqui e a expectativa é realmente que um dia possam sentar à mesa e, de fato, resolver essa equação que nunca fecha, né, Daniel? A gente tem que ser bem claros aqui. Há uma questão de que a indústria investiu muito, a indústria traz divisas, a indústria gera emprego, tá? São empregos que, na média, pagam um pouco melhor, ou até bem melhor do que empregos no comércio ou em outros setores, mesmo com a pessoa não tendo uma grande qualificação de estudo. Então, é um investimento que faz a diferença. Isso a gente tem que destacar. O trabalho da indústria gera emprego, gera renda com qualidade. Também a gente não pode tapar só com a peneira que a gente já abordou várias vezes. Esses produtores que a gente falou reclamaram bastante coisa da indústria também. Porque é uma equação. A indústria tem que ganhar, o produtor também tem que ganhar, e obviamente que há conflitos, há reclamações, e reclamações do consumidor, bom, essas aí a gente está até cansado de ouvir. E é uma questão muito complicada, porque a gente precisa vender essa carne para o exterior, porque precisa trazer dinheiro, porque precisa manter o emprego, também precisa pagar bem o produtor, mas a indústria também tem que comprar com preço bom para poder vender com preço bom. É toda uma cadeia bem grande. Eu já ouvi muitas versões, muitas ideias, muitas soluções daquelas mirabolantes, e uma delas que passaria por uma participação. É porque assim, o poder público, quando pode, é melhor não atrapalhar, mas assim, entre elas, há uma participação mais efetiva ali nessa balança dessa financeira, dessa equação que a gente fala aqui, uma participação do poder público, obviamente, incentivando melhor o produtor e reduzindo custos, por exemplo, de impostos para a indústria. Mas isso é uma... Até porque já é uma utopia. É uma utopia porque nós já temos um custo reduzido para a indústria, já teve um imposto. Tem uma briga ali, o governo tentou aumentar quando tentou conseguiram que ele recuasse, né, na marra, mas conseguiram que ele recuasse. A gente entende o lado do governo também, precisa arrecadar Só que não sei se é o governo que tem que se meter numa relação de mercado. É muito complicado essa situação. A verdade é que também gerar conflitos, evidente que há conflito, não tem como não ter, mas assim, o mundo também não é feito só de parcerias boas, os conflitos estão para ser resolvidos. Sobre a solução que você citou, né, a gente não existe, pessoal,
soluções fáceis para problemas complexos. Você aí que fica quando vai passar ali, vê aqueles reels, aqueles stories do Instagram e alguém está te oferecendo uma solução fácil para um problema complexo, é fria, é golpe, não existe solução fácil para problema complexo. Problemas complexos requerem soluções complexas. É a lógica, não adianta, não há muita facilidade em problemas complexos. E nós estamos falando de um problema bem complexo. Muito complexo e que não é de hoje. Não é de hoje. É a lei do mercado, né? Como você citou muito bem. Do mercado. E é um mercado que agora, que todos eles, tanto produtores quanto indústria, começaram a ganhar muito mais dinheiro a partir de 2019, quando a China continental começou a comprar carne direto do Brasil. Antes era só Hong Kong que comprava menos carne e passava para a China, né? Até porque Hong Kong é uma cidade só, né? Então não precisava comprar uma quantidade enorme. Agora a China está comprando direto do Brasil, inclusive nos acordos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou com o presidente chinês, lá está o acordo para vender mais carne. Há um acordo sobre tratativas de venda de carne de animais terrestres do Brasil para a China, então pode ser que seja vendido mais carne. Lembrando que a gente já trouxe aqui entrevistas até com representantes chineses, né, o representante da Câmara do Comércio Brasil e China, e a carne bovina brasileira caiu no gosto dos chineses, tá? E ela é muito servida principalmente em restaurantes. Quando se quer fazer alguma coisa boa, quando se quer presentear alguém, se leva as pessoas para uma churrascaria tipo rodízio que tem aqui no Brasil. Sem dúvida. E essa questão que você citou aí, da participação aqui do Charles Teng, a gente tem que retomar esse assunto aí de como ficou a tratativa da missão tocantinense à China. É um assunto que você praticamente viabilizou. Isso não é arrogância, não é prepotência. Graças às entrevistas aqui do Daniel com Charles Teng, houve uma aproximação entre a Câmara de Comércio, chinês, Brasil e China, e o governo do estado, que só fez a reunião graças às entrevistas aqui no Norte Agropecuário no Rádio. E, inclusive, um dos principais focos dessa missão que está se costurando do Tocantins para a China é o investimento em energia. O investimento em energia que foi foco do presidente Lula com o presidente Xi Jinping. E é também destaque no norteagropecuario.com.br isso que o Daniel há pouco falou. Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos de parceria em Pequim. O presidente foi recebido no Grande Palácio do Povo. Com pompas. Com muitas pompas. Estão falando de acordos de 50 bilhões de reais. A gente sabe que às vezes se infla bastante nessas agendas, né? Esses números voláteis, né? Nós já trabalhamos em governo, a gente sabe que se infla, mas se 40% disso sair, só por essa missão já vai ser um baita ganho para o Brasil. Tá? Quando a gente fala de 40% de 50 bilhões de reais, nós estamos falando de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais, pessoal, é 2 vezes o orçamento do governo do Estado. Exato. Então, por uma viagem só do presidente para lá. Então já estaria ótimo. E o que a gente sempre fala, né? Não é dinheiro que fica só no campo. É dinheiro que fica no campo, na cidade, enfim, todos os setores produtivos. São 8h46, nós vamos para um rápido intervalo comercial. De Agro-Sudeste, né? Agro-Sudeste. Eu quero mandar um grande abraço a 2 pessoas que atuam na Agro-Sudeste. 3, né? Primeiro, o querido Peri Rocha. Segundo, João Filho, que falou aqui, inclusive, no Norte Agropecuário no Rádio. E a terceira pessoa que está sempre em evidência na mídia. Gabriel Machado. Gabriel Machado, que vai ser nosso entrevistado. Gabriel Machado, que colabora com o Norte Agropecuário, né? Faz parte do nosso financeiro. O cachê dele tá bom, né? Porque você liga a televisão, é Gabriel na televisão, é Gabriel no rádio, mas merecidamente pela competência e principalmente pelo conhecimento e o envolvimento em temas como esse. 8h45. O cachê dele tá bom? De uma emissora que a gente está falando, né? Não é o nosso cachê, ele está direitinho. 8h47, este é o Norte Agropecuário no Rádio, que vai para mais um intervalo comercial. Fiquem ligados. É isso. A Rádio Conexão se conecta com os melhores artistas do momento. Chapéu e carinha de bebê. As novidades. E as tendências.
Agropecuário, tá trocando carinha de bebê. Que é novinho em folha e que já foi um estouro nacional. A sua Rádio Conexão. Não tem tempo ruim. A gente quer te fazer feliz. Rádio Conexão. Cola na Rádio Conexão. E ouça só que é bom. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Tudo que você gosta. Conexão FM. A rádio líder em audiência. É a Rádio Conexão. Rádio Conexão. Toca todas. Só música boa. Aqui é. Rádio Conexão. Coloca um sorriso na cara e mande a tristeza pra longe. Rádio Conexão. A rádio que adora te ver feliz. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. São 8 horas e 49 minutos, 8h49 aqui no Norte Agropecuário, no rádio da Rede Conexão 98.1. Eu quero aproveitar e agradecer a audiência de entre muitas pessoas aqui nos enviando mensagens, dos ouvintes aqui da Conexão, para duas pessoas, o Walter Ofuji, encontrei ontem Walter Ofuji, e daquela maneira peculiar de Walter Ofuji, sempre acompanhando e prestigiando, valorizando e apoiando o nosso trabalho. E também o doutor Marco Túlio do Nascimento. Marco Túlio do Nascimento, ele que é do Departamento Jurídico de Procuradoria da CONAB no estado do Tocantins, é um grande expoente de mobilização e também realização de políticas públicas voltadas ao campo, principalmente aos pequenos e médios. Dr. Marco Túlio também um dos grandes incentivadores do nosso trabalho. Logo, logo, teremos Marco Túlio Nascimento aqui para uma maravilhosa notícia. Ainda não podemos dar a notícia, o que nos deixa ainda ansiosos, mas logo, logo nós teremos aqui o próprio Marco Túlio, que é praticamente também um dos parceiros nossos aqui, com o seu cachê sempre em dia, com a sua colaboração, a sua participação, sempre ligadinho aqui no Norte Agropecuário, no rádio, na Conexão 98 FM. Alguns abraços também aí, Daniel? Sim, eu quero mandar um abraço para a Joésia Cardoso, nossa direto colega jornalista, direto de Portugal, que está nos prestigiando. Abraço ao João Conca. Tá, o João Conca também, um abraço aos dois, porque a gente... Torcedora do Santos. A gente fica muito orgulhoso do apoio. Uma boa pessoa que é torcedora do Santos. O Santos que está em grande fase, né? Muita fase. Uma fase boa, né? Escolhendo os títulos para ganhar. Com aquele time? Agora com 3 reforços do Água Santa. Um inclusive nascido em Presidente Prudente, no bairro do Ana Jacinta. Isso significa que pode Agora vai. Tá bom. Então, um grande abraço para a Joésia, e assim, uma satisfação de ter ela acompanhando o nosso trabalho. Tem bastante gente no Instagram também que estava acompanhando o nosso programa, só que infelizmente eu não estou conseguindo ver a lista aqui agora, porque o celular desconectou e reconectou, mas eu quero mandar um abraço a todos. Tá? E assim, muito obrigado a todo mundo que está nos prestigiando. Então a gente faz esse programa para você e para todos os homens e mulheres do campo, com as informações que a gente precisa saber. Vamos de notícia? Antes da notícia, só quero dizer o seguinte, a nossa audiência, você acompanha pela 98.1 FM, nas ondas do rádio e também pela internet. No Instagram, @norteagroto, você acompanha também pelo Facebook Norte Agropecuário. No YouTube, o nosso canal do YouTube tem todas as edições, tem um arquivo com todas as edições do Norte Agropecuário no rádio. E no Twitter, os detalhes de todo o conteúdo que divulgamos, não só no portal de notícias, mas também aqui nas ondas do rádio. O Twitter é o @NorteAgroTO. Agora eu quero fazer um desafio para você, Daniel, 8 horas e 52 minutos.
Eu quero saber se na introdução dessa reportagem você vai ter a mesma desenvoltura do meu improviso e do meu conhecimento de toda a pauta, de toda a matéria que é veiculada aqui no Norte Agropecuário Rádio. 8h52, eu vou até colocar o cronômetro aqui e gravar para ver se você vai titubear em algum momento nessa notícia que vamos apresentar agora no Norte Agropecuário Rádio. A gente fala muito aqui de produção e de tudo que a cadeia do agronegócio da agropecuária rende. É um esforço descomunal dos homens e mulheres do campo. Mas você sabia que é possível ganhar dinheiro com o setor sem entender nada da vida no campo, sem ter propriedades ou mesmo gado? Vamos ouvir uma interessante reportagem que explica melhor essa situação agora. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ganhar dinheiro com a ampliação de exportações, qualificação da produção rural ou o crescimento do agronegócio no país, mesmo sem ter 1 hectare de terra ou um boi sequer. Isso é possível e foi detalhado na palestra Tipos de Investimentos no Agronegócio, ministrada pelo professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unitins, Gabriel Machado, na Agro Sudeste, em aulas nesta semana. Essa possibilidade existe através da compra de títulos, letras de crédito, entre outros. Vamos ouvir Gabriel Machado falando sobre o tema e dando as dicas de investimento. Ela foi sobre tipos de investimentos do agronegócio. Extremamente relevante para o agronegócio. Então, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em 2022, a cada R$ 4,00, R$1 foi para o agronegócio no seu PIB. Isso significa que cada vez está mais relevante o agronegócio brasileiro. E nós temos os tipos de investimentos. Muitas vezes você não é um produtor de gado, plantações de soja, milho, etc. Mas você pode financiar essas produções através de títulos do mercado financeiro. Como, por exemplo, nós temos de renda fixa, letra de crédito do agronegócio e certificados recebíveis do agronegócio. Já na renda variável, por exemplo, nós temos ações, derivativos e criptomoedas. Mas vamos focar no LCA e CRA, que são títulos que você compra no mercado financeiro. Então, os LCA você encontra em bancos, o SRA, que são certificados recebíveis do agronegócio, você encontra nas corretoras. A diferença é que um é administrado pelos bancos, o outro é administrado pelas próprias empresas. E eles têm, muitas vezes, incentivos, são isentos de imposto de renda e estão pagando aí um percentual bastante atrativo. Garimpando aí você consegue o IPCA, a inflação, mais uns 9%, 8%, vai depender de cada título. São altamente rentáveis, porque a taxa básica de juros hoje está 13,75%, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, está 13,65%. Isso faz com que esses dois títulos sejam atrativos. Enquanto a taxa de juros estiver alta, a básica, 13,75%, sempre vai ser atrativo esse tipo de investimento. E você estará investindo no agronegócio, comprando um título. Por exemplo, você compra um título a R$10.000 e você ganha aí no ano R$1.000 de rentabilidade, isento de imposto de renda, isento de taxas e etc. Que são títulos que têm uma certa isenção de imposto. O agronegócio não para de crescer no Brasil e no Tocantins. Somente no ano passado, o Estado exportou 3 bilhões de dólares, valor muito superior ao orçamento do governo do Estado inteiro. No norteagropecuario.com.br você confere mais informações sobre o tema.
De Palmas, Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. São exatamente 8 horas e 55 minutos, 8h55, o professor Gabriel Machado falando sobre esta verdadeira prestação de serviço, né? Sim. É uma informação que nós aqui do Norte Agropecuário, no rádio, e também no portal de notícias, o norteagropecuário.com.br, a gente tem, entre outros objetivos, de levar informações para os produtores sobre técnicas, tecnologias agrícolas, experimentos, tudo aquilo para que as mulheres e homens do campo possam trabalhar e produzir mais e melhor. Porém, o agronegócio, esse setor do campo, ele cresceu de uma forma exponencial nos últimos anos no país, que há muitas possibilidades dentro do campo de você atuar em diversas áreas tecnológicas e também na área financeira. E essa informação, Daniel, que você traz, e o Gabriel Machado, o professor Gabriel Machado, ele complementa com os detalhes, as dicas, as sugestões. Esta informação ela é muito importante para as pessoas também terem uma oportunidade ainda maior, mais um nicho de mercado que tem crescido e muito nos últimos anos no Brasil, não? Exatamente, e assim, como é um setor que cresce muito, se comprar o título certo, comprar o título correto, é uma chance boa de lucrar, né? O professor Gabriel Machado falou de lucrar 10% em um ano, né? Então, assim, um valor bem considerável, né? Quase o dobro da inflação. Então, muito legal. Antes nós vamos dar uns destaques da AgroSudeste. Antes quero mandar um abraço para o advogado Enio, que está puxando soja. Tá? E ele disse que o preço da soja lá vinha de 4 anos a R$180 e agora estão pagando 135 a saca. E a gente acabou de falar que a soja está sendo exportada por $566, aqui a soja aqui do estado, 11% a mais do que no ano passado. Tem alguém que está ganhando que não é mais produtor, então acho é sempre aquela cadeia que a gente estava falando, né? As trades estão faturando mais do que deviam, mas estamos com esse problema. E um grande abraço para o Eli, muito obrigado por prestigiar o nosso programa. E só complementando a informação do Gabriel, coincidência também é Machado, né? Coincidência. Todo mundo é Machado aqui, né, Cristiano? Só a Vânia Machado, que trabalhava conosco também, era um quarteto. Mas a Vânia não é nossa parente. Não é. Vamos. E só complementando aí as informações do Gabriel, professor Gabriel, é o que a gente sempre diz, né? Para você não vai se aventurar numa experiência como essa. Para você aderir a um plano deste, você tem que, obviamente, estar cercado de uma boa assessoria e uma boa consultoria. E também colocar só uma parte do que vai aplicar. Não focar todo o dinheiro em uma só aplicação, em uma só aplicação relacionada a esse tema. Mas, tudo isso, procure um profissional competente, respeitado, para que possa você não ter dor de cabeça no momento de você fazer um resgate, enfim, até mesmo no momento da aplicação. Até porque, como a gente falou no bloco passado, não há soluções fáceis para problemas complexos, né? Então... Exatamente. E não acredite em Instagram. Não acredite, não acredite em alguns. Não acredite em venda, mas se tem Instagram, não pode ser TikTok, pode ser Twitter, pode ser Facebook. Você quer algo contra o Instagram? Não, pode ser qualquer um. O que eu quis dizer são soluções fáceis para problemas complexos. E antes de encerrar o programa, deixa eu só conferir aqui se a minha memória tá boa, né, sobre os destaques da AgroSudeste desta semana. Entre os destaques aqui, deixa eu ver se eu me lembro, Daniel, dos destaques do Norte Agropecuário da AgroSudeste. Eu lembro que o Ruraltis promoveu um dia de campo da fruticultura na AgroSudeste. Tá lembrando tudo? Outra lembrança minha aqui. Com o apoio do governo do estado do Tocantins, que é o governo do estado que é um grande parceiro da AgroSudeste, expositores da agricultura familiar e produtores rurais têm participação ativa e importantíssima na AgroSudeste.
Tô bem de memória, né? Tá bem. Aliás, o papel do governo na Agro-Sudeste é muito importante. Essa feira vem crescendo bastante. Agora, a gente aqui, quando o governo faz coisa errada, a gente bate no governo, né? Mas o governo faz coisa certa também, a gente tem que reconhecer. A Agro-Sudeste realmente cresceu demais nos últimos anos e está sendo uma referência para aquela região, que é uma região muito importante, uma região que sofre com a seca, tá? E felizmente não estamos tendo notícias de secas graves nos últimos anos, mas é uma região que sempre sofreu com a seca, mas uma região altamente produtiva. Todos os detalhes, todas essas informações no www.norteagropecuario.com.br. E a minha memória é tão boa, mas tão boa, que além da Agro-Sudeste, que a gente destacou há pouco, vamos falar também da Agrotins, né? E tá chegando? Eu me lembro que a Agrotins vai ser dia 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico aqui de Palmas. A Agrotins vai apresentar, como a minha memória é boa, a Agrotins 2023 vai apresentar o potencial dos frutos do cerrado para a geração de renda no agroextrativismo sustentável. Realmente é uma feira que traz muitos benefícios para os homens e mulheres do campo, para os empreendedores rurais e também para toda a cadeia do comércio de Palmas e parte do nosso estado do Tocantins. E falando... Você quer completar? Eu ia falar que a Agrotins nós vamos trazer uma cobertura do jeito que a Agrotins merece, do jeito que o Norte Agropecuário sempre fez, com isenção, mas com todas as informações que o homem e a mulher do campo precisam saber. Exatamente. Todos os detalhes, todas as informações no Norte Agropecuário no rádio e também no www.norteagropecuario.com.br. Daniel, qual o horário exatamente em Palmas neste momento? Qual o horário marcando aqui nos estúdios da Rede Conexão 98.1? 9 horas e 4 minutos, nos passamos um pouquinho, né? Mas a gente agradece ao diretor da emissora, Rômulo Trancoso, e também a gente agradece a imensa audiência, a todo mundo que estava nos ouvindo no rádio e nas nossas redes sociais. Esse programa é feito para vocês e para o homem e a mulher do campo. Antes de encerrar, um alô especial, nós falamos aqui da Agro-Sudeste, da Agrotins. Um alô especial à jornalista Rai Viana, do governo do estado do Tocantins. Ela tem a função ali na Secretaria de Comunicação do estado e exerce de maneira, de forma excepcional, com o elo entre os jornalistas e as fontes do governo do estado, as informações. E a Rai sempre contribui conosco aqui com entrevistados, com informações, enfim. Em nome da RAI, a gente parabeniza todos os colegas da área da comunicação do governo do estado do Tocantins e também das outras esferas de instituições aqui do nosso estado. Eu mandando um abraço também para Araguaína, para a Cícera Maria. A Cícera Maria também atua na área de comunicação, lá em Araguaína, com muito destaque, com muita relevância e muita repercussão ao seu trabalho. Cícera, querida, um beijo, muito obrigado sempre pela audiência no Norte Agropecuário no rádio. E também o João Alberto Pedrini. João Alberto Pedrini, jornalista do Ministério Público do Estado do Tocantins, sempre ligadinho conosco aqui também nas ondas do rádio. Ele seria de Prudente? Mais um prudentino, na verdade, com raízes em Presidente Bernardes e em Casa Verde, no Mato Grosso do Sul. Ou seja, é um cidadão cosmopolita. E também em Fort Lauderdale. Com experiências, muitas experiências do João Alberto. Na Flórida. Obrigado sempre pela audiência de todos vocês ligadinhos nas ondas do rádio. 9 horas e 6 minutos, 9 e 6, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Rede Conexão 98.1. Vamos chegando ao fim, então, ao Norte Agropecuário no rádio de hoje, dia 15 de abril de 2023. Daniel, obrigado por sua participação. Como sempre, brilhante, com informações exclusivas, úteis, oportunas às mulheres e homens do campo e a todos aqueles que nos acompanham nas ondas do rádio também na internet. Um grande abraço e até o próximo sábado aqui na Rede Conexão 98.1, Daniel. Grande abraço a todos, um grande abraço a todos os ouvintes, grande abraço, Cristiano, estaremos sábado aqui, 8 horas da manhã. O Norte Agropecuário no rádio chega ao fim, muito obrigado a você, mulher, homem do campo, aos empreendedores rurais. O Norte Agropecuário no rádio tem a apresentação e produção de Cristiano Machado e Daniel Machado.
Direção do programa de Luciane Vital de Queiroz. E a direção da emissora, a Rede Conexão 98.1, é de Rômulo Troncoso, a quem sempre agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos comunicando aqui aos sábados, levando informações úteis às mulheres e homens do campo e também a todos aqueles que vivem nas cidades, que têm a oportunidade de, ao acompanhar o Norte Agropecuário no rádio, conhecer um pouco mais sobre a rotina do campo. Finalizando, mandando um grande abraço também para o Dari Fronza, para o Maurício Buffon, para o Vanderlei Taleve, da ProSoja Tocantins, e para o Paulo Carneiro, presidente da FAET e também presidente do Conselho do Sebrae. Paulo Carneiro também é outra importante personalidade do campo e também de agora ações voltadas aos empreendedores, principalmente aos micro e pequenos empreendedores que garantem o desenvolvimento do estado do Tocantins. Grande abraço ao Paulo e a todos eles também, né? E um grande abraço a todo mundo que contribui com o campo, aos homens e às mulheres do campo do nosso estado. Muito obrigado, 9h08, fica por aqui o Norte Agropecuário no rádio, que volta no próximo sábado na Conexão 98.1. Um excelente sábado, um ótimo fim de semana, uma abençoada semana, e nos encontraremos no próximo sábado, com a graça de Deus, às 8 horas da manhã, aqui na Rede Conexão 98 FM.